Cara, que loucura! Quem viu o trailer de Hereditário deve pensar que é um filme bem doido, mas você está enganado. Hereditário é 2 vezes mais louco do que você imagina. Mas não leve a mal, é um louco bom, um louco divertido, um louco que algumas vezes vai até te fazer dar uma risadinha de tão louco que é. Aí você pensa, risada? Mas eu então não vou levar o filme a sério? Calma, tu não levou A Bruxa a sério mesmo sendo um filme bem loucão? Então, e por falar em A Bruxa, eu senti Hereditário bem no estilo assim A Bruxa, mas com um grande diferencial. Hereditário é muito mais explicativo. E é claro, eles têm esses traços semelhantes também porque eles são da mesma produtora, a A24, que gosta de fazer esses filmes assim bem doido mesmo. E eu tô falando do filme aqui e nada da sinopse ainda, né, gente? O filme começa com a morte da avó da família. A família agora passa a ser só as 4 pessoas, a mãe, o pai e os 2 filhos, uma menina adolescente chamada Charlie e um menino que eu acho que ele tem uns 17 anos, sei lá. Eu não lembro de nome de mais ninguém, só da Charlie. É por isso que eu falei o nome só dela. Então, depois da morte da avó, as coisas na família começam... Como é que explica, gente? Como é que explica isso? Digamos que parece que a presença da avó ainda tá por ali e tá mexendo com a cabeça de todo mundo a morte dela. Eu acho que dá pra explicar assim. Digamos que a família comece a agir de forma estranha, a ver coisas estranhas. O histórico de doenças mentais naquela família, por parte da mãe, que eu digo, ele é bem forte, digamos assim. Essa avó que morreu, ela tinha vários problemas psicológicos, a mãe dela tinha... outro filho dela tinha... Gente, é muito complicado falar a sinopse de Hereditário. Assista o trailer, assista. A avó era uma pessoa muito reservada, ninguém sabia nada da vida dela, ninguém sabia dos amigos dela, apesar dela ter esses problemas mentais que eu mencionei, ela tinha toda uma vida meio que escondida e... Quando ela morre, a filha vai descobrindo um pouco mais do que era mesmo a vida da mãe. Eu acho que isso é o máximo que eu consigo falar em relação ao filme, sem dar spoiler. Realmente é muito difícil falar a sinopse desse filme sem dar spoiler. Tanto que, se vocês lerem a sinopse oficial, gente... Não dá pra entender exatamente do que se trata o filme, por isso que eu tô falando, veja o trailer. Se você ainda não viu o trailer antes de assistir esse filme e também não viu o filme, pausa o vídeo, assiste o trailer e depois você volta aqui. Assim como no trailer, durante todo o filme, você fica com aquela dúvida na cabeça em relação ao que tá acontecendo ali. É algo sobrenatural ou é algo que tem a ver com o psicológico deles, já que eles têm isso na família, né, já que é hereditário... esses distúrbios psicológicos. E eu gosto bastante de filmes que me deixam com essa dúvida, é sobrenatural ou não é? E não somente essa dúvida, a gente passa o filme inteiro questionando as coisas que acontecem, questionando se aquilo aconteceu mesmo ou não. É um tal de, será que isso aconteceu mesmo? Será que tal pessoa morreu mesmo? Ou isso tudo tá só na cabeça de tal pessoa? E é aí que ele surpreende, sem precisar atirar nada na sua cara. E por falar em atirar algo na sua cara, o filme não conta com jumpscares, gente. Pra falar a verdade, eu não consegui identificar, assim, quando terminou o filme, eu escrevendo aqui minha crítica, eu não consegui pensar em nenhum clichêzão do terror que estivesse presente no filme. Então o filme conseguiu dar uma renovada e se destacar dos filmes de terror atuais, não somente pela ausência dos clichês, mas também pela forma como ele te faz ver, questionar e pensar nas coisas. A gente tá o tempo todo vendo tudo sob o ângulo da protagonista, que é a Annie, a filha dessa senhora que morreu. E a Annie, ela acredita sim que as coisas são coisas sobrenaturais acontecendo. Mas ainda assim a gente consegue também enxergar o lado do marido dela, que não acredita que nada seja sobrenatural e sim tudo psicológico. E mesmo vendo tudo sob o ângulo da Annie, sabendo que ele não acredita, mas vendo tudo sob o ângulo da Annie, ainda assim a gente consegue questionar se aquilo realmente é sobrenatural ou não. Pra mim, esse é o principal elemento do filme. Elemento positivo que eu digo, é claro. O que eu falei lá no início é sério, o filme é muito louco mesmo. Inclusive, aquilo que eu falei de risadas, depois que eu tinha escrito minha crítica, eu li uma crítica na internet de pessoas falando que as sessões lá nos Estados Unidos, as pessoas deram muita risada em certas cenas. E aí eu pensei, pô, né? E aí que eu me liguei em quais cenas que eram, obviamente, porque até eu, gente, dei
uma risadinha ou outra em algumas cenas do filme. Mas enfim, voltando à loucura, ele é louco por quê? Porque ele quer passar pra gente aquele ar de distúrbios psicológicos, mas ao mesmo tempo ele tá tentando infiltrar a dúvida na nossa cabeça. E a junção disso fica uma coisa muito louca. A edição é cheia de cortes secos, o que eu acho que encaixou muito bem, porque alimentou a nossa sensação de o que tá acontecendo aqui, que é o que o filme tenta passar, né? Como ele não faz uso de jumpscare, ele cria uma tensão gradativa bem legal, que ao invés de finalizar, que quando tá lá no topo, atenção, ao invés de finalizar aquele momento de tensão com um jumpscare, ele finaliza, digamos assim, com um pequeno desespero pra você. É assim que eu posso dizer. Principalmente no final, minha gente, que final é aquele? Uma tensão foda demais. Eu li na internet muita gente dizendo que o final do filme dava margem para as duas interpretações, ainda assim, o sobrenatural ou o psicológico. Sinceramente, pra mim, não foi assim. Foi exatamente por isso que eu mencionei aquela diferença dele pra bruxa. Porque pra mim, aquele final foi muito claro. É óbvio que cada um pode ter a sua interpretação, que a produção do filme realmente pode ter deixado aquele final com o objetivo de ter mais de uma interpretação, mas eu não consegui enxergar aquilo como um final que dê margem pra isso. Pra mim, aquele final foi muito claro. Pra mim, foi uma resposta que eu não vou dizer qual é, porque eu não sou doida nem nada, né, de falar o final do filme aqui pra vocês, mas pra mim, aquele final deixou tudo muito claro pra mim. Eu não sei se é porque eu... Não, peraí, que eu não posso... Peraí, não posso falar isso. Eu não sei se é porque a minha mente pesa mais pra um lado do que pro outro. Pode ser isso. Eu não acho que seja isso. Porque pra mim, realmente, o final é claro e objetivo. Mas vai que pra você não é. Vai que pra você realmente deu margem pra duas coisas e você possa pensar na outra, mas pra mim tá muito claro. Só dizendo. Hereditário pode parecer um drama no início, na verdade, até vi pessoas classificando ele como terror e como drama. Eu até diria que tá correto, sim, mas eu colocaria o drama muito mais no início, porque ele é um filme de terror, gente. Ele é um filme de terror. Apesar de todo o drama contido nele, ele é um filme de terror. Mas enfim, nesse início você vê muito mais drama e assim, um pouco mais morno, né? E no decorrer vai te conquistando na evolução do filme, mas quando chega na metade já te puxou totalmente. Mas é sério, você pode sentir o filme mais assim, no início, um pouco mais um drama mesmo. Eu não sou uma pessoa que gosta de drama, mas você tem que ser um pouquinho paciente, né? Não dá pra começar com um bagulho já doido, tem que evoluir. Enfim, eu recomendo pra caramba. Eu gostei de verdade de Hereditário, apesar de toda a pegada dramática que ele tem, que não é muito a minha praia, mas ainda assim eu gostei. Melhor que a Bruxa. Muita gente vai me xingar. Pode falar. Eu não gostei da Bruxa e Hereditário é bom, a Bruxa não é. Acabou. Acabou, é isso que eu penso, acabou. Mentira, vocês podem dar a sua opinião aqui nos comentários, tá? Se você achou que a Bruxa é melhor que Hereditário, pode falar, vamos conversar, vamos argumentar aqui. Deixa a sua opinião mesmo em relação ao filme, se inscreve aqui no canal. Todo filme de terror que sai no cinema, eu trago pra cá um review. E me segue nas redes sociais, que lá eu sempre aviso quando esse review sai, né? Pra você ficar sabendo. Beijinhos e até a próxima.